A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Jó, capítulos 18 e 19. Esses dois capítulos fazem parte do segundo ciclo de discursos dos amigos de Jó, a segunda rodada. Já vimos no vídeo anterior que ele falou, Jó respondeu, e agora nós vamos ver o discurso de Bildade. E aqui os discursos estão diminuindo a partir dessa segunda rodada, como já comentamos também no vídeo anterior. O que acontece aqui com Bildade? Ele vai reforçar o que ele já falou no seu primeiro discurso, que está lá em Jó, capítulo 8. Em Jó 8, Bildade, ele tentou encorajar Jó para que Jó assumisse a culpa de tudo que tinha feito, né, e se convertesse. Aqui em Jó 18, Bildade então viu que Jó não seguiu seu conselho. Então Bildade está bem irritado e repete a sua teologia com mais detalhes. Se nós olharmos aqui, bem no iniciozinho do 18, do 1 até o 4, Bildade está bem irritado, né? Ele fala, quando que você vai ficar quieto para que a gente possa falar? Bildade, depois de começar falando ali com bastante irritação, ele vai reforçando a sua teologia, repetindo ali várias partes e sendo bem direto ao chamar Jó de ímpio. Ele usa esse termo aqui, no capítulo 18, para falar de Jó. Bildade fala, então, defendendo aqui nesse capítulo a moralidade tradicional, aquele ensino passado de geração em geração, de pai para filho, e que Bildade acredita ser o correto, ser o certo. Ele repete, como eu disse, o que ele já falou no 8, ele reforça, mas com algumas pitadas a mais aqui do que ele acredita em Deus, da teologia de Bildade. Ele continua dizendo que o sofrimento, as desgraças de Jó se devem a uma quebra dessa moralidade. Jó está em pecado, pecado oculto. Jó não seguiu, para Bildade, Jó não seguiu os ensinamentos tradicionais, a sabedoria tradicional, aquilo que foi passado de geração para geração. Para Bildade, o universo é controlado por leis morais que são inflexíveis e quem tenta quebrar uma dessas regras sofre por isso, que é o caso de Jó. E praticar, quando vemos aqui Bildade falando de praticar justiça, é a expressão que ele usa para a prática, então, dessa moralidade. Vamos começar a leitura aqui, versículo 1. E respondeu Bildade o suíta dizendo, Jó 18 e versículo 2. Quando poreis fim às vossas palavras, considerai bem e depois então falemos. Ele fala assim, Jó, quando você vai parar de falar? Vamos ver quando é que você vai parar de falar, para que então nós possamos, nós, quem realmente sabemos as coisas, falarmos. Somos tidos como animais e aos vossos olhos somos imundos? A Bildade é aquele amigo que dá uma distorcida nas palavras. No capítulo 16, Jó reclama desses amigos que o estão fazendo sofrer mais. Em momento nenhum, Jó disse que os amigos eram imundos, mas aqui Bildade usa isso, então ele deturpa as expressões. Versículo 4. Ó tu que despedaças a tua alma com o teu furor, será deixada a terra por tua causa? Ou serão removidas do seu lugar as rochas? O que Bildade está fazendo? Bildade está pegando a resposta que Jó deu para Elifaz, aqui no capítulo 16, pegando pontos e comentando, se aproveitando, mas ele pega pontos isolados. Então aqui no 4, quando ele fala, tu que despedaças a tua alma com o teu furor, será deixada a terra por tua causa, ele está se referindo aqui ao 16, versículo 9, quando Jó fala que na sua ira o Senhor me despedaçou e me perseguiu. Então Bildade pegou essa parte do discurso de Jó para acusar Jó. Bildade fala assim, você, Jó, está descarregando
o seu mau gênio, o seu mau caráter em cima da terra, em cima do que Deus criou, em cima das leis naturais, está se fingindo de inocente. Versículo 5: certamente a luz dos ímpios será apagada e não resplandecerá a chama do seu fogo. A luz se escurecerá em suas tendas e se apagará sobre a sua lâmpada. Serão estreitados os seus passos firmes e o derrubará o seu próprio conselho, porque rede será arremessada aos seus pés e sobre as malhas prosseguirás andando. Marque esse versículo 8 aí na sua Bíblia, porque Jó vai responder esse versículo. Essa parte aqui da rede sendo arremessada aos pés de Jó. Um laço prenderá o seu calcanhar e se firmará a armadilha contra ele. Uma corda está escondida debaixo da terra e uma armadilha o aguarda no caminho. Por toda parte os assombros o espantarão, os quais se espalham ao redor dos seus pés. Serão gastas de fome as suas forças e a destruição está aparelhada ao seu próprio lado. Devorar-se-ão os membros do seu corpo, os seus membros serão devorados pelo primogênito da morte. Imagina Jó, já ali, temos que repetir, porque senão esquecemos, já em luto pela perda dos 10 filhos, já com a mulher ali, que não o tinha apoiado quando ele precisou, perdeu todos os seus bens, com aquela doença que estava ali acabando com ele, e ele escuta as palavras desse amigo, falando de coisas ruins ainda que vão acontecer a Jó. Serão gastas de fome as suas forças. Devorar-se-ão os membros do seu corpo. É pesado isso para falar para a pessoa que já está sofrendo. É pesado para falar para qualquer pessoa. Quanto mais para Jó, com tudo que ele estava passando. Versículo 14. A sua confiança será arrancada da sua morada em que confiava, e para o rei dos terrores será conduzido. O que ele está dizendo? Que Jó ia morrer perdido, que Jó morreria sem salvação. Em sua tenda morará o que não é dela, enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo se ressecarão suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. Preste atenção no versículo 17, capítulo 18, versículo 17. O que Bildade fala para Jó. A sua memória será esquecida na terra, e não terá o seu nome pelas praças. Foi tão diferente o que Bildade desejou para Jó, o que Bildade falou aqui para Jó. Veja, a sua memória será esquecida na terra. O nome de Jó, Jó, como um homem que sofreu e que esperou em Deus a resposta, a sua justificação, é uma das histórias que mais se conhece da Bíblia. Até mesmo quem não lê a Bíblia conhece a história de Jó, mesmo que de forma superficial, mas quando fala-se de Jó, as pessoas geralmente sabem que Jó foi aquele homem paciente, que esperou, que confiou em Deus, a sua justificação. Então, a sua memória será esquecida na terra, isso não aconteceu. E não terá o seu nome pelas praças. Teve mais do que isso. Jó tem o seu nome, a sua história, a sua experiência, o seu processo de dor, o seu processo de mudança, registrado na Bíblia, a palavra de Deus. Se Bildade soubesse disso, não é? Não, a sua memória será esquecida na terra. Jó é apreciado, admirado, estudado por muitas pessoas ao longo dos últimos 3.000 anos, 3.500 anos, desde que provavelmente Moisés registrou essa história. Muitos que passam por lutos, dificuldades, perdas, vêm encontrar consolo em Jó. Então, sim, a memória de Jó não foi esquecida. Versículo 18. Da luz será lançado nas trevas e farão com que desapareça do mundo. Não terá filho nem neto entre seu povo, nem nas suas moradas haverá quem lhe suceda. Sabemos que foi justamente o contrário. Em Jó 42. E Bildade conheceu a prosperidade de Jó depois,
Bildade viu que essa fala dele aqui não se concretizou. Quando ele fala aqui no versículo 19, não terá filho nem neto entre seu povo, Bildade viu o depois na história de Jó. Jó teve ainda 10 filhos e conheceu sim os seus netos. No seu dia, aqueles que vierem depois dele se estremecerão e os que vierem antes ficarão espantados de terror. Certamente, tais são as moradas do ímpio, e este será o lugar do que não conheceu Deus. Agora imagina Jó ouvindo isso, que Bildade está dizendo assim, olha, você não conheceu Deus. Porque Bildade trata Jó, os amigos de Jó o tratam como ímpio, como pecador, como aquele que não conhece Deus verdadeiramente, como aquele que não serve a Deus. Então imagina Jó ouvindo isso. Não dá para imaginarmos como é que ficou o coração de Jó, mas ele vai responder. Capítulo 19, versículo 2. Até quando angustiareis a minha alma e a vez de me moer com palavras? Então Jó fala, vocês estão me moendo por dentro com o que vocês estão falando. Já me vituperastes 10 vezes? Se 10 vezes aqui, não há registro de 10 acusações dos amigos aqui, de 10 réplicas. Não é? Esse registro pode ser que tenha acontecido de forma mais... essa contagem de Jó, vamos dizer assim, que ele tenha contado ali 10 pontos nesses discursos, para nós não aparece dessa forma, mas possivelmente esse 10 é mais no sentido de muitas vezes, de incontáveis vezes, de uma força de expressão. Versículo 4, embora realmente eu haja errado comigo, ficará o meu erro, mas se vos quereis se engrandecer contra mim e valer-se do meu opróbrio para me reprovar, sabei agora que Deus foi o que me transtornou e pôs a sua rede sobre mim. Então aqui, no capítulo 18, nos versículos 7 ao 9, eu até falei para marcar, Bildade fala dessa rede arremessada aos pés de Jó, dessa armadilha. Bildade dá a entender aqui no 18, do 7 ao 9, que as próprias ações de Jó se transformaram numa armadilha, como que ele tivesse caído na própria armadilha. E aqui Jó responde e fala, não, sabei agora que Deus foi que me transtornou e pôs a sua rede sobre mim. Eis que eu clamarei violência e não serei ouvido, gritarei socorro, porém não haverá justiça. Ele pôs trincheiras no meu caminho e não posso passar, e sobre as minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me por todos os lados e eu vou perecendo. Arrancou a minha esperança como a uma árvore e fez inflamar contra mim o seu furor e me contou para si entre os seus inimigos. Vieram seus exércitos juntos e debulharam sobre mim o seu caminho e acamparam-se ao redor da minha tenda. Versículo 13. Fez afastar de mim os meus irmãos e como estranhos afastaram-se de mim os meus conhecidos. Os meus parentes se detiveram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. A situação era tal de Jó que todo mundo se afastou. O que se acreditava nesse tempo era de que realmente o sofrimento era resultado de pecado. E tinha acontecido muita coisa com Jó, então as pessoas se afastaram. Os moradores da minha casa e as minhas criadas me tiveram por estranho. Forasteiro fui aos seus olhos. Ou seja, ninguém ficou do lado dele. Chamei o meu servo, porém ele não me respondeu. Com a minha própria boca lhe suplicava. E nesse tempo, nessa cultura que tinha aqui no Oriente, era um insulto. O dono do servo chamar e não ser atendido. A falta de respeito total. O meu fôlego se tornou estranho à minha mulher. A própria mulher não estava aguentando o fôlego, o cheiro, a situação de Jó. Embora pelos filhos do meu corpo lhe supliquei. Então, ele se refere aqui aos filhos para a mulher dele, usando os filhos ali para que de alguma forma a mulher se aproxime, mas ela não se aproxima, ela se afastou. Até os moços me
menosprezaram e ao levantar-me falaram contra mim. A palavra moços aqui se refere a jovens muito jovens, que certamente ouviram os pais falando de Jó e aí se afastaram também. Todos os homens que são meus confidentes me aborrecem e os que eu amava tornaram-se contra mim. A minha pele e a minha carne se pegaram nos meus ossos, falando de magreza extrema, e escapei só com a pele dos meus dentes. Ó, tenham compaixão de mim. Vós que sois meus amigos, tenham compaixão de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó estava sozinho. A mulher se afastou, os filhos haviam morrido, os criados não respondiam para ele, os vizinhos e parentes também se afastaram, todos se afastaram, até os amigos, os confidentes, aquele que ele amava, todos se afastaram. Versículo 22, por que me tendes perseguido assim como Deus e não vos tendes satisfeito da minha carne? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera que as escrevessem no livro? Essa fala de Jó aqui é atendida. A história dele foi escrita, a sua experiência foi registrada, com todos os detalhes. E que com pena de ferro e consumo fossem esculpidas em pedra para sempre. Olha só, muito mais que isso, muito mais do que escritas em pedra. As palavras, a experiência de Jó foi registrada na Bíblia, na palavra de Deus. E o versículo 25 é o versículo principal do livro de Jó. Jó 19, 25 é o versículo-chave de todo esse livro. E é o ponto central da fé de Jó. Por conta desta fala aqui, é que ele aguenta tudo que ele passou, suportou. Porque ele tinha os olhos na eternidade com Deus. Ele tinha os olhos no céu. Ele estava vivendo aqui, o processo de dor dele era nessa terra. Mas a perspectiva dele não estava baseado aqui, em coisas terrenas, em coisas naturais. A perspectiva dele estava firmada em Deus. Olha o versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó ainda não tinha uma compreensão plena do que significava esse Redentor, mas com certeza estava sendo inspirado em sua fé, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo em sua fé, para proclamar isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E sabemos que esse se levantará, ele tem duas conotações. A primeira, Cristo, ao morrer, se levantou, foi levantado ali na cruz. E a segunda, quando então Jesus voltará como Rei dos Reis. E depois de consumida esta minha pele, em minha carne ainda verei Deus. Então Jó aqui continua acreditando que mesmo após o seu corpo se desfazer, ele veria Deus. E ele fala, versículo 27, a quem eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os de outros, embora os meus rins desfaleçam a minha alma dentro de mim. E esse versículo 27 vai se cumprir, porque Deus vai falar com Jó. Embora Jó não possa ver Deus da forma como ele cita aqui, mas ele vai ter esse contato com Deus, a presença de Deus. Aqui no finalzinho do livro de Jó. Na verdade, devia seguir dizendo, por que o perseguimos? Então ele fala para os amigos, vocês deviam se perguntar por que vocês estão me perseguindo? Porque vocês estão me acusando de todas as coisas? Temei vós mesmos diante da espada, porque o furor da espada sobrevém por causa das injustiças, para que saibais que há um juízo. Eu penso que a maior dificuldade, o maior desafio de Jó foi tentar romper com o pensamento dos amigos. Ele tentar se defender, toda essa defesa, todo esse discurso de Jó,
se defendendo contra os amigos, deve ter exigido muito do emocional, do psicológico de Jó, porque era ir contra o fluxo, porque não eram só os amigos que pensavam isso. Toda a sociedade, todas as pessoas, né, nesse tempo pensavam assim como esses 3 amigos. Diz que o sofrimento é consequência do pecado. Remar contra o fluxo, remar contra a correnteza cansa muito mais e deixa o indivíduo esgotado. Eu penso que Jó cansou bastante emocionalmente com todos esses discursos. Jó viu, no capítulo aqui no anterior, no 16, no 15, Jó viu que ele falava do que via. Aqui no 19, no 18, com a fala de Bildade, Jó vê que Bildade está falando de algo que ele ouviu também, que ele recebeu das outras gerações. E quebrar com tudo isso é muito difícil. Por isso que tanto lá em Jó 16, como aqui em Jó 19, Jó então clama aos céus, ele fala, ele reafirma a sua fé, ele pede um advogado diante de Deus, lá no capítulo 16 e no 19 ele pede um advogado, né? Mas eis que nos céus está a minha testemunha, é um advogado. Aqui no 19 e 25 ele pede o Redentor, por conta disso, porque ele vê que ir contra o que os amigos acreditam é muito difícil, que ele realmente sozinho, ele nem se justificaria, nem se defenderia. Ele precisava de um Redentor. Então aqui ele se levanta de forma profética e aponta para Jesus, aqui nesse versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó confiava realmente que Deus estava no controle de todas as coisas. E Jó estava certo de que não havia quebrado nenhuma lei moral, como Bildade o acusa. Jó não quer mais se defender, ele está cansado, está doente. Quando ele fala aqui no versículo 21 que tenham compaixão de mim, ele repete 2 vezes. Está mostrando ali que ele realmente está cansado de ficar se defendendo, ele está cansado de tudo isso, mas ele não para de se defender. Ele faz o que então? Ele apela para Deus, apela para um Redentor. E a palavra Redentor aqui é Goel, em hebraico, e se refere a uma figura como que de um advogado. É uma pessoa que era chamada para ajudar, geralmente um familiar para ajudar outro familiar, que não tinha mais como se defender, que não conseguia mais se defender. Então, quando a pessoa não conseguia mais se defender de forma nenhuma, chamavam um Redentor. Então, é isso que Jó faz. Ele fala assim, eu não consigo mais me defender. O meu Redentor é quem vai fazer isso. E Jó contempla, como eu disse aqui então, a cruz. Ele contempla o nosso Redentor, que é justo, imparcial e perfeito. E Jó crê nisso, que ele ainda verá o seu Deus. Verei com os meus olhos. E assim nós terminamos os capítulos 18 e 19, a fala de Bildade e a resposta de Jó nessa segunda rodada de discursos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.